Imagine que a conhecida história de Jesus Cristo contenha lacunas. Por trás dos dogmas habituais do Novo Testamento, escondem-se palavras de imenso poder, capazes de transformar vidas, mas sua influência amedrontava as instituições eclesiásticas. E se um dos evangelhos tivesse sido intencionalmente retirado de circulação? Este texto revela não apenas a sabedoria mais profunda de Jesus, mas também o poder espiritual oculto em seus ditos. Esta revelação, talvez a mais significativa de todas, é capaz de subverter a compreensão sobre Jesus, a Igreja e o caminho espiritual de cada indivíduo. Abordaremos verdades que foram silenciadas por séculos, mas chegou a hora de trazê-las à luz. Essas revelações transformarão a percepção da realidade e a visão sobre as palavras de Jesus nunca mais será a mesma. Trata-se do Evangelho de Tomé, descoberto nas areias egípcias em 1945, como parte da biblioteca de Nag Hammadi. Este antigo texto difere dos evangelhos canônicos. Enquanto estes últimos narram eventos, milagres e paixões, o Evangelho de Tomé é uma coletânea de ditos atribuídos a Jesus, desprovida de enredo, mas repleta de sabedoria mística. Ele foi excluído, declarado herético e, intencionalmente, condenado ao esquecimento, porque em suas linhas reside um segredo. O reino de Deus não é uma promessa distante, mas uma realidade que vive dentro de cada pessoa. Por séculos, milhões foram ensinados que a salvação vem apenas através de rituais externos, intermediários e submissão à autoridade eclesiástica. Mas neste Evangelho proibido, Jesus se dirige a cada buscador, afirmando: "O reino está dentro de vocês e fora de vocês. Quando vocês se conhecerem, então serão conhecidos e entenderão que são filhos do Pai vivo." Não é de surpreender que tal mensagem ameaçasse os fundamentos da Igreja hierárquica. Nos primeiros séculos do cristianismo, existiam muitas doutrinas e interpretações concorrentes das palavras de Jesus. Acadêmicos como Elaine Pagels, autora de Os Evangelhos Gnósticos, demonstraram como vozes alternativas foram suprimidas em favor do estabelecimento de uma doutrina unificada. O Evangelho de Tomé, com sua ênfase no despertar interior e não no controle externo, representava um perigo para a Igreja em consolidação. Para as autoridades era uma questão não apenas de teologia, mas de poder. Se as pessoas acreditassem que o conhecimento divino estava acessível dentro delas, por que se submeteriam a bispos, concílios e imperadores? Mas o Evangelho de Tomé não desapareceu para sempre. Oculto por quase 16 séculos, preservado por indivíduos desconhecidos que arriscaram tudo para sua conservação, ele ressurgiu na era moderna. Hoje, temos a oportunidade de ouvir suas palavras. Não é meramente uma história, é uma sabedoria viva, clamando através do tempo, convidando-nos a recordar quem realmente somos. Reflitam sobre esta afirmação. O que significa a consciência do reino de Deus dentro de si? Imaginem como a existência se transformaria se a presença divina fosse percebida não como algo distante, mas como a própria essência do seu eu. O Evangelho de Tomé, ao contrário dos textos canônicos, não narra o andar sobre as águas ou a multiplicação milagrosa das multidões. Ele foca em um milagre mais profundo, o despertar da consciência. Seu ensinamento ecoa tradições antigas que precedem o cristianismo, lembrando o princípio hermético gravado na tábua de esmeralda. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. Isso não é mera coincidência. A sabedoria de Jesus, preservada no Evangelho de Tomé, conecta-se a uma poderosa corrente mística que atravessa os séculos. Do Egito e da Grécia antigos,
às escolas de mistério e aos padres do deserto. Alguns pesquisadores sugerem que os ditos de Tomé podem ser até mais antigos que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, talvez remontando às mais antigas memórias dos discípulos de Jesus. Isso significa que temos a chance de ouvir suas palavras em sua pureza original, não distorcidas por interpretações teológicas posteriores. Imaginem a possibilidade de ouvir a voz de Jesus como foi ouvida pela primeira vez por seus seguidores, antes da formação de doutrinas, credos e concílios eclesiásticos. Neste contexto, o Evangelho de Tomé surge não apenas como um texto alternativo, mas como uma janela única para o cerne do ensinamento de Jesus. Contudo, o mais surpreendente é que este texto não incita a fé passiva, mas impele o buscador ao conhecimento ativo, a um confronto direto com o divino. Jesus aparece não como um salvador distante que faz tudo por você, mas como um guia, apontando para a centelha de luz divina contida dentro de cada ser humano. Reflitam sobre a questão. Não poderia ser que o segredo mais profundo, ocultado pela Igreja, diz respeito não tanto à pessoa de Jesus, mas à sua própria? Não teriam suas palavras proibidas sido destinadas a despertar seu verdadeiro eu, como filho do Deus vivo? Guardem esta ideia, pois a seguir, nos aprofundaremos nos ditos de Tomé e revelaremos verdades capazes de abalar as concepções estabelecidas sobre salvação, poder e a verdadeira missão de Jesus. Na sessão anterior, estabelecemos que o Evangelho de Tomé não apenas reconta histórias conhecidas, mas carrega um profundo chamado ao despertar. Agora, vamos examinar mais de perto sua mensagem, pois nessas palavras proibidas de Jesus esconde-se uma chave espiritual capaz de abrir os recantos mais íntimos de sua alma. O verdadeiro poder deste conhecimento nos aguarda na revelação final. Um dos ditos mais marcantes do Evangelho de Tomé afirma: se vocês trouxerem à luz o que está dentro de vocês, o que vocês têm os salvará. Se vocês não tiverem isso dentro de vocês, o que vocês não têm dentro de vocês os matará. Permitam que essas palavras penetrem em sua consciência. Não se trata de salvação externa, nem de rituais, cerimônias ou pertencimento a uma organização específica. Trata-se do que está oculto nas profundezas do seu ser. Jesus afirma que a salvação não é concedida de fora, mas se revela de dentro. Isso difere radicalmente da compreensão tradicional de espiritualidade que foi inculcada na maioria das pessoas. Uma profunda transformação da consciência humana ocorre quando o indivíduo percebe que tudo o que é necessário para uma vida plena já reside dentro dele. A tarefa não é buscar isso externamente, mas sim desvelar seu potencial interior. Essa ideia se reflete em muitas tradições espirituais do mundo. No hinduísmo, as Upanishads afirmam Tat Tvam Asi, tu és aquilo, enfatizando a unidade do eu individual com a realidade suprema. No budismo, Buda exortava cada um ao despertar através da percepção pessoal e não pela adesão cega a dogmas. Mesmo nas palavras de Jesus, preservadas por séculos, ressoa a mesma verdade sobre o potencial divino interior de cada pessoa. Contudo, por que essa concepção parecia tão ameaçadora para a Igreja primitiva? A resposta reside no fato de que o reconhecimento pelas pessoas do poder e da sabedoria divina dentro de si minaria as estruturas de controle existentes. Desapareceria a necessidade de hierarquias complexas, da mediação de sacerdotes e da submissão incondicional a dogmas. Cada buscador se tornaria um templo do Deus vivo. Foi por isso que o Evangelho de Tomé foi proibido e condenado ao esquecimento. Suas palavras foram ocultadas em cavernas desérticas.
pois conferiam poder direto a cada indivíduo. Consideremos mais um dito: partam um pedaço de madeira, e eu estou lá. Levantem uma pedra, e vocês me encontrarão lá. Aqui, Jesus fala do sagrado, oculto no cotidiano. O divino não se restringe a templos ou céus, ele permeia tudo, esperando ser reconhecido. Isso não é apenas poesia, é uma visão capaz de mudar a percepção do mundo. Imaginem se cada árvore, pedra e encontro na vida se tornassem portais para a presença de Deus. Como a vida mudaria se todos realmente acreditassem nisso? Lembrem-se de momentos em que o sagrado se manifestou no dia a dia, a súbita paz na natureza, a sensação de união com toda a vida. Momentos em que o tempo parecia parar. Essas experiências fugazes ecoam a sabedoria de Tomé de que Deus não está distante, mas presente aqui e agora, na dimensão oculta de tudo o que existe. Acadêmicos como Marvin Meyer, que dedicou anos ao estudo do Evangelho de Tomé, enfatizam que este texto convida à experiência e não à fé cega. Ele não exige a aceitação cega de doutrinas, mas sim um despertar da percepção. Nisto reside sua força. Ao despertar para esta verdade, o indivíduo deixa de ser prisioneiro do medo e da culpa e passa a viver como um filho da luz. Esta antiga mensagem é particularmente relevante hoje. Em um mundo onde muitos se sentem desconectados, vazios e em busca de sentido, as palavras de Tomé sussurram através dos séculos: o reino está dentro de vocês. O ser humano não está separado do divino. Não é impotente nem indigno. Ele já está conectado à fonte da vida. A tarefa consiste em recordar-se disso. Agora, consideremos outro aspecto. Alguns chamam o Evangelho de Tomé de texto gnóstico, e é importante entender o que isso significa. A palavra gnose significa conhecimento. Não um conhecimento comum, mas um conhecimento do coração, nascido da experiência direta. Os gnósticos acreditavam que cada alma carrega em si uma centelha de luz divina. Nestas palavras proibidas, Jesus surge não como uma figura distante para a adoração, mas como um guia, um revelador, um mestre, apontando para a chama oculta dentro de cada um. Não se trata de rejeitá-lo, mas de descobri-lo de uma maneira mais profunda, além do dogma e da história, nas profundezas do próprio ser. Surge uma questão digna de profunda reflexão. Se os postulados mais radicais de Jesus consistiam no despertar para o princípio divino interior, qual era então sua verdadeira missão? Seria apenas a de aceitar a morte como mártir, como a teologia nos convenceu por séculos? Ou seu objetivo era despertar a humanidade, inflamar a centelha divina em cada coração, para que as pessoas compreendessem sua verdadeira essência como filhos do Altíssimo? A resposta a esta pergunta pode alterar radicalmente as concepções estabelecidas sobre o cristianismo. Contudo, algo mais se esconde por trás da camada externa. Pesquisadores enfatizam que o Evangelho de Tomé repetidamente acentua a ideia de autoconhecimento. Em um de seus ditos, afirma-se: quando vocês se conhecerem, então serão conhecidos e entenderão que são filhos do Pai vivo. Essas palavras ecoam a sabedoria dos antigos filósofos gregos nas paredes do templo de Apolo em Delfos. Estava gravada a inscrição: conhece-te a ti mesmo. Nos textos herméticos do Antigo Egito, aos buscadores da verdade também se recomendava voltarem-se para dentro de si, pois o princípio divino habita em cada um de nós. O Evangelho de Tomé une essas verdades eternas, integrando-as ao ensinamento de Jesus. Torna-se evidente porque a Igreja não podia permitir a livre disseminação dessas ideias,
Elas eliminariam a necessidade de intermediários, oferecendo a cada pessoa um caminho direto a Deus. Por isso, esses conhecimentos foram suprimidos, mas não destruídos. Manuscritos ocultos, guardados em vasos de argila, sobreviveram há séculos e foram redescobertos em nossos dias. Hoje sua voz ressoa novamente, dirigindo-se a nós em uma era na qual a humanidade necessita urgentemente de um despertar. Neste ponto, faremos uma pausa para futuramente explorar esta questão mais profundamente. Desvelaremos os mais enigmáticos e poderosos ditos do Evangelho de Tomé, que lançam luz não apenas sobre a pessoa de Jesus, mas também sobre a verdadeira essência de cada ser humano. A vindoura revelação promete ser a mais impressionante de todas. Juntos, percorremos o caminho através das palavras ocultas de Jesus, por meio do Evangelho, que foi proibido e condenado ao esquecimento pela Igreja, através de ensinamentos que clamam por despertar, unidade e luz interior. Agora, nos aproximamos da própria essência do mistério, da principal e mais poderosa revelação do Evangelho de Tomé, que não apenas descreve Jesus, mas desvela o propósito de cada alma. Um dos ditos finais deste Evangelho soa, de forma surpreendente: aquele que beber da minha boca se tornará como eu mesmo me tornarei aquela pessoa, e as coisas ocultas lhe serão reveladas. Parem e sintam toda a profundidade dessas palavras. Não se trata de adorar Jesus à distância, mas de união com Ele, de alcançar seu nível, de participar de sua consciência divina. Beber de sua boca significa aceitar sua palavra viva, não como uma doutrina externa, mas como uma força transformadora, despertando a natureza divina dentro de nós. Compreendam o que isso implica. O objetivo da espiritualidade, neste contexto, não é a submissão, mas a transformação. Não a fé cega, mas o tornar-se. Jesus não se eleva acima da humanidade. Ele nos convida a seguir seu caminho, a despertar a mesma luz, a reconhecer a mesma unidade com a fonte. Em textos que por muito tempo permaneceram nas sombras, são descobertas ideias que outrora foram consideradas subversivas. A razão para tal avaliação reside no fato de que essas palavras apagam fronteiras que pareciam inabaláveis entre o mestre e o ouvinte, entre aquele que concede a salvação e aquele que a recebe, entre a esfera do divino e a natureza humana. Elas apontam que o verdadeiro valor do ensinamento de Jesus não está na adesão cega, mas na busca pela assimilação a Ele. Essa profunda percepção se reflete em outro dito, cheio de significado. Quando vocês fizerem dos dois um, vocês se tornarão filhos do homem. E quando disserem à montanha, afasta-te, ela se afastará. Nessas palavras, Jesus não fala de milagres manifestados ao mundo, mas da transformação da consciência. Tornar-se filhos do homem significa desvelar em si o potencial que combina os princípios humano e divino. E nesse estado de despertar, até o que parece impossível se torna realidade. As montanhas de medo, dúvida e limitações que aprisionam a alma podem ser superadas. Quão diferente isso é das doutrinas que foram inculcadas nos fiéis por séculos. Inúmeras pessoas foram ensinadas sobre sua fraqueza, pecaminosidade, indignidade e a necessidade de intermediários na figura de sacerdotes e sacramentos. Mas nas palavras que foram ocultadas dos olhos por séculos, Jesus transmite uma ideia completamente diferente. Dentro de cada ser humano já reside uma força capaz de despertar, de se reunir com o princípio divino e de irradiar a mesma luz que emanava dele próprio. Esta é uma verdadeira revolução,
que representa uma ameaça para as instituições que buscam o controle e que concede a verdadeira libertação ao espírito humano. Ideias semelhantes ecoam nos ensinamentos dos maiores líderes espirituais de todos os tempos. Mestre Eckhart, um místico cristão da Idade Média, certa vez observou: "O olho pelo qual vejo Deus é o mesmo olho pelo qual Deus me vê." Nisso reside a mesma verdade sobre a unidade do humano e do divino, sobre o desaparecimento da separação. Na Bhagavad Gita indiana, Krishna revela a Arjuna: a alma não nasce e nunca morre. Ela é eterna, imutável. E novamente vemos a mesma ideia. Na tradição hermética, o ser humano é chamado de o maior milagre, pois nele se combinam o celestial e o terreno. Através de culturas e épocas, a mesma sabedoria é rastreada, e aqui, nas palavras ocultas de Jesus, ela novamente recupera sua força. Surge uma pergunta legítima: o que fazer com este conhecimento? Afinal, essas palavras não se destinam à admiração passiva. Elas são chamadas a despertar algo dentro de cada pessoa. Se o reino realmente está dentro, se a luz divina já brilha nas profundezas da alma, se o poder das palavras de Jesus deve tornar o ser humano semelhante a ele, então a vida não pode permanecer a mesma. A questão não é a veracidade do Evangelho, mas a disposição de viver de acordo com ele. Pode-se imaginar como seria a vida se, a cada dia, o indivíduo vivesse com a consciência de que é filho do Deus vivo. Como as escolhas, os relacionamentos, os medos e os sonhos mudariam se a pessoa realmente acreditasse que o divino está presente nela? Imaginemos um mundo no qual a humanidade desperta para esta verdade, onde guerras, divisões e ódio desaparecem, porque cada um vê a mesma luz brilhando no outro. É essa visão que se revela no Evangelho de Tomé. E eis que, como um eco das profundezas dos séculos, das areias do esquecimento ressurgem as antigas linhas do Evangelho de Tomé. Elas se dirigem a cada um que está pronto para ouvir. O reino de Deus já está dentro de vocês. A luz da verdade brilha aqui e agora. Vocês não estão sozinhos. Vocês não estão desamparados. A vocês está destinado o despertar. Perguntemo-nos: que sentimentos essas palavras íntimas de Jesus despertam na alma? Elas inspiram novas realizações, desafiam a percepção de mundo habitual, acendem a centelha do reconhecimento de algo há muito esquecido, mas que sempre viveu no fundo do coração? Essa sabedoria esotérica, apesar de todas as tentativas de relegá-la ao esquecimento, nunca desapareceu sem deixar vestígios. É importante lembrar que, apesar das proibições das autoridades eclesiásticas, nenhuma força terrena é capaz de silenciar a voz da verdade para sempre. Ela, como um rio, sempre encontra seu caminho para a liberdade, pois sua fonte não está em livros empoeirados e estabelecimentos dogmáticos, mas no próprio espírito humano. E hoje, essa verdade é novamente dirigida a você. Estas palavras são um legado inestimável da humanidade, uma sabedoria capaz de transformar a vida de cada um que a tocar, e talvez até de mudar o curso da história. A verdadeira força do ensinamento de Jesus reside não na fé cega, mas no despertar da consciência, na compreensão de sua natureza divina. E esse despertar começa agora mesmo, dentro de cada um de nós.